Olá, meu irmão e irmã, aqui quem vos fala é o Padre Renato Luiz Andreato, da Paróquia São João Batista de Rio Claro, da Diocese de Piracicaba. Estou aqui juntamente com a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia para juntos meditarmos o Santo Evangelho que vamos acolher neste fim de semana em que celebramos o segundo domingo do tempo da Quaresma. Neste domingo, dia 1º de março de 2026, vamos meditar o Evangelho de Mateus no capítulo 17, versículos de 1 a 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, lê-se hoje, neste fim de semana, o Evangelho da Transfiguração. É a síntese do mistério da morte e ressurreição do Senhor. É a expressão indicadora da vocação do cristão. O fato acontecido 6 dias depois da profissão de fé do apóstolo Pedro em Cesareia, seguida imediatamente pelo primeiro anúncio da paixão, apresenta-se como confirmação da declaração: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E, ao mesmo tempo, como encorajamento aos apóstolos, a fim de que não se desanimem diante dos sofrimentos que Jesus deverá passar. Esses devem compreender que a paixão, em vez de destruir a glória do Filho de Deus, é a passagem obrigatória para ela. E lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Meu irmão, diante de tal espetáculo, de fato, Pedro se arrebata. Ele que havia reagido com violência ao discurso sobre a paixão, quando disse: Não iremos permitir que isso te aconteça, meu Senhor. E Jesus disse: Afasta-te de mim, Satanás. Agora, Pedro, ante a glória do amado Mestre, exclama entusiasmado: Senhor, é bom para nós estarmos aqui. Meu irmão, a cruz o havia horrorizado, porém a glória, ao contrário, o extasia e quereria permanecer ali, esquecendo tudo mais. Entretanto, é a visão beatificante do Tabor apenas uma antecipação da glória da ressurreição. E o viático para seguir com coragem a Jesus, ou seja, a unção, até o Calvário. Tudo isto exprime a voz que vem do céu: Este é meu Filho amado,
em quem pus minha complacência. Ouvi-o. Compraz o Pai no Filho, que, embora possuindo com ele a natureza divina, aceita ocultar-se dos esplendores sob o véu da carne humana e mais ainda sob a ignomínia da cruz. Devem os discípulos ouvi-lo sempre, sobretudo quando fala de cruz. Conformar-se com Jesus crucificado é a vocação do cristão, para se conformar depois com sua glória. Assim também haveremos nós. Podemos passar por inúmeros problemas neste mundo, mas se juntos com Jesus não redarmos o pé do caminho da salvação e formos fiéis a Ele, a nossa glória acontecerá. Essa transfiguração é esta mutação do humano para o espiritual, o divino. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados. Amém. Convido você, meu irmão, vamos juntos rezar uma Ave Maria, para que possamos ter a compreensão de Maria. Como ela, assim, soube ouvir o chamado de Deus, saibamos também nós. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixo aqui a você, a sua família, aos seus afazeres deste dia, a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante com Maria e São João Batista sempre.